E vamos para mais um capítulo. No capítulo anterior, Bárbara se enche de coragem e manda mensagem para Calisto e pergunta se o que ele procura tem a ver com Gael. Calisto pergunta por que ela pensa isso. Bárbara responde que ele mentiu para entrar em sua casa e viu seu interesse por ele, e diz que o que se abandona se perde. Calisto não entende porcaria nenhuma. O que Bárbara não sabe é que Calisto procura outra coisa. Para provar que Daphne é filha de Joaquim, Josefina entrega a ela uma carta escrita por ele, onde ele a agradece por ter sido seu primeiro homem. Josefina diz que trabalhou na boate por pouco tempo e nunca chegou a ficar com nenhum cliente. E ao ficar com Joaquim, engravidou. Ela diz que naquela época, para poder seguir em frente, teria que amarrar algum homem. Então, engravidou dele. Calisto diz a Bárbara que precisa vê-la para falar o que o seu marido o roubou. Ou, senão, ele mesmo irá buscar o que é dele. Bárbara diz que eles precisam conversar, mas se ele disser alguma coisa a Gael, ela jura que o matará. Calisto cansa de escrever e liga para Bárbara e diz que não quer por enquanto falar com Gael e sim com ela. Clarinha entra no quarto e pega a certidão de óbito de Lúcia novamente e sai de fininho. Clarinha danadinha. Josefina diz a Daphne que a marca de nascimento que ela tem é a mesma que seu pai tinha, e se ela não acredita, peça a seus irmãos uma foto do seu pai. Daphne diz que não gosta de estar se aproveitando dos outros e não quer estar na casa se não for filha de Joaquim. Josefina pergunta quem meteu isso na cabeça dela, que não é filha de Joaquim. Daphne conta que Gael fez um teste de DNA e o resultado é que eles não são irmãos. Josefina manda ela pensar um pouquinho e diz que isso não significa que ela não é filha de Joaquim e diz que Gael é que não é. Daphne diz que não pode ser, que Bárbara mentiria. Josefina se revolta e diz que ela acredita em Bárbara e não nela, e pede que ela faça outro teste de DNA, mas com outro irmão, e vai ver quem é quem tem razão. Daphne fala com Álvaro e pergunta se ele poderia conseguir umas fotos de seu pai para mostrar a Clarinha. Álvaro se alegra e diz que fica feliz por ela querer conhecer mais sobre seu avô. Daphne pergunta se é verdade que ele tem um sinal de nascença como o de Joaquim e pede para ver. Álvaro mostra e diz que dos seus irmãos somente ele tem, e isso vale mais do que uma prova de DNA. Daphne manda uma mensagem para João se desculpando e marcando para tomar um café outro dia. Gael pergunta a João quem é a garota que ele está conversando. O amigo fura-olho esconde o celular para ele não ver. João diz que não sabe como ele pode querer Daphne, tendo Romena, que é um mulherão. Gael diz que é diferente, que por Daphne ele está apaixonado. A Ariadna se despede de Álvaro, que já vai para o seu apartamento, e diz que ela e Tadeu vai sentir muitas saudades. Álvaro brinca e diz que não vai para o outro lado do mundo, que é bem pertinho e que eles vão sempre vê-lo. Álvaro pede que ela não deixe de denunciar Eduardo se ele não pagar a pensão e diz que vai enviar o seu caso para um amigo seu advogado. Tadeu dá um presente a Álvaro, um dinossauro pintado por ele. Álvaro fica muito encantado e diz que será o primeiro quadro que vai colocar em sua parede. A família perfeita. Gael liga para Daphne e diz que tem muita vontade de vê-la e que não pode se conformar só com um beijo. Daphne pede para que ele não fale mais nisso e diz que Romena esteve em sua casa e que se sentiu muito mal em vê-la.
Gael diz que ela não suspeita de nada do que aconteceu e que está esperando o momento certo para falar com ela. Daphne, nervosa, diz para ele não se atrever, porque entre ela e ele nunca vai acontecer nada, e desliga na cara dele. Daphne encontra o papel que Clarinha pegou. Ela devolve para Bárbara e diz que Clarinha o pegou novamente. Bárbara diz que se ela a educasse, ela não faria isso. Daphne diz que esteve lendo com mais calma e viu que Lúcia nasceu no mesmo ano que Gael e pergunta o que é que ela está escondendo. Bárbara diz que não permite que ela a questione e que foi um erro na digitação. Daphne pede para ela deixar de inventar coisas e pede que ela explique como ela teve 2 filhos no mesmo ano e pergunta se Gael é mesmo filho de Joaquim. Bárbara, nervosa, diz que Gael é seu filho sim e que ela não se atreva a entregá-la, porque aí sim ela vai conhecê-la. Daphne diz que não entende como ela esconde tantos segredos de família. Bárbara diz que ela não é ninguém para julgá-la e que se ela falar, ninguém vai acreditar, porque ela não tem como provar. Ela rasga a certidão, amassa e joga nela. Babado. Gael vai visitar Daphne. Antes de Daphne falar com Gael, Bárbara pede para que ela não encha a cabeça dele de minhocas e que se ela falar a verdade, pode fazê-lo sofrer. Daphne diz que não é tão perversa como ela e que ela não vai conseguir esconder este segredo por muito tempo, que ele já está grandinho e entenderia que é adotado, a não ser que exista algo a mais. Gael pergunta a Daphne se ela contou a Bárbara que ela não é filha de Joaquim. Daphne diz que não. Gael pergunta se ela desistiu de ir embora. Daphne diz que por mais que quisesse ir, não tem para onde levar os seus filhos. Gael tenta dar uns amassos em Daphne, mas ela se sai e tenta ficar bem longe. Ela aproveita e pede para ele enviar para o seu celular algumas fotos de Joaquim, porque Clarinha quer ver o seu avô. Gael fica feliz e diz que apesar do que passou, é bom ver que ela o considera como pai, mesmo que ele não seja. Gael diz a Romena que ela é linda, inteligente, e Romena já pega no ar e diz que ele está terminando com ela. Ela pergunta o porquê, se ele conheceu outra mulher e se está apaixonado, e Gael fica calado. Daphne conta para João que descobriu que alguns dos funcionários da empresa esteve a trabalho em Gama e um dos carros esteve envolvido no acidente em que morreu Nestor e que desde então está investigando. João pergunta o porquê e Daphne diz que quer que o culpado pague, é claro. Daphne diz que está tentando superar a dor da morte de Nestor e virar a página. João diz que ele está ali para ajudá-la a virar esta página e diz que gosta muito dela, se declarou. O pai de Gema procura Gustavo em sua casa. O amigo de Gustavo diz que ele não está, mas na verdade ele está escondido. E diz que se ele aparecer, dará o seu recado. O mau caráter do Gustavo diz que precisa continuar escondido por um tempo e que precisa juntar dinheiro para buscar Gema e que vai fazê-la pagar onde mais lhe dói. O que será que ele vai fazer? Não percam o próximo capítulo.